Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou responder uma pergunta que parece simples, mas é extremamente técnica. Qual prótese peniana é mais rígida? Mas eu não vou responder de forma superficial. Eu vou comparar as diferentes próteses maleáveis. Vou comparar prótese inflável com e sem reconstrução. E vou explicar o que realmente determina a rigidez final. Apenas uma prévia. Não é só o modelo, só o material, o tipo de implante que faz a diferença. Fique comigo até o final, porque esta explicação pode mudar completamente a sua compreensão sobre prótese peniana. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos ao vídeo. O que é rigidez do ponto de vista físico? A rigidez não é só dureza. A rigidez depende do material interno, estrutura metálica ou polimérica, espaço disponível para a expansão dos cilindros e distribuição de forças. É uma combinação entre materiais, engenharia e anatomia. Esta melhor composição da sua anatomia, de cada materiais e a experiência do cirurgião é que vai oferecer o melhor resultado de resistência vertical nos implantes realizados. Comparando próteses maleáveis entre si. Vou falar inicialmente das próteses maleáveis. O que são as próteses maleáveis? É um bastão de silicone que no seu interior precisa ter um segmento metálico, de uma liga metálica, para dar reforço estrutural vertical nesse bastão. O que eu fiz para poder explicar para vocês e facilitar o entendimento? Peguei várias marcas e retirei o segmento metálico do interior do bastão de silicone. Esse segmento metálico, ele fica lá protegido pelo silicone no interior do cilindro. Esse implante, sem o segmento metálico, ele não tem resistência vertical. Ou seja, os implantes precisam ter um segmento metálico para dar resistência vertical. O que eu quero dizer para vocês, antes de começar esses pontos, é que eu não me apego a nenhuma marca. O que eu busco é o conhecimento de cada implante, de cada material, junto ao fabricante, junto aos engenheiros que produzem a prótese. Eu converso com todos os engenheiros sobre aspectos biomecânicos, aspectos de materiais. E lembrando que esses implantes maleáveis, eles têm particularidades diferentes nas diferentes marcas. Estas particularidades vão desde um calibre diferente. Por exemplo, você tem um mais fino, um intermediário, um mais calibroso. Então, esses diferentes calibres ou grossura de material determina, na hora de se fazer um implante, buscando sempre tratar os tecidos para expandir os tecidos e conseguir fazer um implante de maior tamanho e melhor calibre. Esse é o primeiro ponto de ter um melhor resultado funcional de firmeza. É como um pilar da sua casa ou de um edifício. Quanto maior um edifício, mais largo tem que ser o seu pilar. Portanto, biomecanicamente, precisa colocar um implante de preferência mais calibroso, independente da liga. Mas também vou falar da liga metálica, porque isso tem interesse fundamental em termos de resultado de firmeza e resultado para não precisar fazer cirurgias repetidas, porque a liga quebrou, por exemplo. Existem, pelo menos hoje, e futuramente deve aparecer mais ainda, opções de ligas. Todo metal é uma composição de ligas. Por exemplo, essa é uma liga de prata, essa é uma liga de aço inox e essa é uma liga de níquel com titânio. Dessas ligas, umas oferecem melhor resistência vertical do que outras, outras podem dobrar com mais facilidade. Então esse é um ponto. Qual liga oferece melhor resistência vertical entre uma e outra? Tem ligas que oferecem melhor resistência vertical. Então, para um pênis mais longo, precisa uma liga com melhor resistência vertical. Um outro ponto, não é só conhecer as ligas em termos de resistência vertical, é conhecer as ligas em termos de fadiga de material. O que é isso? Determinadas ligas, com tempo de uso, ela pode fadigar e fragmentar. Vou dar um exemplo dessa liga. Eu vou tracionar, tracionando a liga, ela está fragmentada.
vocês observem que ela quebrou. Essa liga eu estou mostrando numa tração que ela está fragmentada aqui, ó. Qual é a implicação de uma fragmentação da liga? Na região de fragmentação, ela perde a resistência vertical. O que é importante não é só tratar os tecidos penianos para obter o melhor calibre, o melhor tamanho do pênis até o limite dos nervos, que é o limite possível. Esse é o primeiro passo de preparar qualquer pênis para receber um implante de maior tamanho e maior calibre. A depender da anatomia de cada paciente, um pênis mais longo, mais calibroso, determinadas ligas, como essa, que são mais resistentes, é a preferência. Se você fizer uma liga, implantar uma liga que não tenha tanta resistência, por exemplo, num pênis mais longo e mais calibroso, esse pênis vai ficar dobrando. Então, envolve tratar os tecidos, conhecer a anatomia de cada paciente, escolher o implante mais calibroso, a liga que ofereça melhor resistência vertical para um pênis mais longo e mais calibroso e, de preferência, usar as ligas que têm maior resistência à fadiga. Fadiga é aquilo que eu falei, a liga não fragmentar, não quebrar e, portanto, perder a resistência vertical. Com esses conhecimentos, eu estou preocupado em oferecer sempre o melhor implante possível. O que é o melhor implante possível? A liga mais adequada para cada paciente, a cada anatomia. Um implante mais resistente para pênis maiores e mais calibrosos e, de preferência, evitar as ligas que, com o tempo, venham a fadigar. Como eu estou há 28 anos só fazendo isso na urologia e como os pacientes às vezes voltam para me referir que passou a não ter mais uma resistência vertical tão boa, eu comecei a observar que algumas ligas são passíveis de fadiga mecânica e fragmentação da liga, como eu mostrei. E, portanto, eu tenho evitado de utilizar as ligas que eu julgo passíveis de maior fragmentação. O meu objetivo principal não é só oferecer um implante de melhor resultado estético e funcional, mas de preferência uma liga que dê uma longevidade e evite fadiga, que venha quebrar a liga, e com isso eu estou oferecendo não só um resultado imediato melhor, mas um resultado a longo prazo muito maior e, de preferência, que seja por toda a vida, principalmente na escolha de uma liga de uma prótese maleável, que tem, a depender de uma liga resistente, ela tem uma longevidade muito maior. A depender dessas ligas, nós também temos que pensar na capacidade de ocultar o pênis. Algumas ligas são mais difíceis de dobrar e mais difíceis de alinhar. Então, para essas ligas, às vezes o ideal é não dobrar a liga. Então, eu ensino o paciente a preservar a liga sempre mais alinhada possível e ajustar o implante pela base. Quando você leva o implante para a região da virilha ou para baixo, às vezes você mantém a liga mais retificada, você dobra só a base do pênis. Na verdade, essa base é de puro silicone, então ela se ajeita melhor sem ficar dobrando a liga. Para alguns pacientes, ele prefere uma liga que tenha mais facilidade de dobrar para ocultar e, no momento, mais facilidade de alinhar. Então, essa escolha eu vou assessorar o paciente a fazer, ou a escolha da melhor liga, a liga que tem resistência à fragmentação e à fadiga, a liga que oferece melhor resistência vertical para determinada anatomia do pênis, e vou dar essa minha experiência, será oferecida em conjunto com a anatomia de cada paciente após uma avaliação personalizada com teste de ereção e ultrassonografia, qual é a mais indicada e por quê. Então, esse tipo de assessoria da escolha do modelo do implante, ela tem que ser personalizada e envolve um conhecimento muito amplo por parte do cirurgião de todos os modelos de implantes, de todos os modelos de liga, de todos os diferentes calibres de implantes, para poder fazer a melhor escolha e dar esse suporte ao paciente, dele ter condições de entender e também participar dessa melhor escolha. O importante é não estar preso a nenhum fabricante. E eu não fico preso a nenhum fabricante. Eu fico preso ao melhor resultado funcional, estético e de longo prazo para um implante. Já o implante inflável, como ele expande e ele precisa de espaço para expandir dentro do pênis, se o cilindro,
Porque o cilindro, ele é colocado dentro do pênis murcho, ele é mais fácil entrar dentro do pênis que o maleável. Então, uma vez colocado dentro do pênis e ele inflado, ele precisa ter espaço dentro do pênis para inflar. Se em algum segmento ele não infla na frente e infla atrás, nesse segmento de restrição ele vai dobrar. Então, para se fazer um implante inflável e ter o melhor resultado, precisa conhecer a anatomia de cada pênis, como está aquela fibrose, se ela é restritiva ou não, e depois que coloca o implante dentro do pênis, infla e faz o teste vertical. Se após tratar da fibrose, esse pênis ainda está dobrando, significa que naquele ponto de dobra tem restrição ao cilindro expandir. Então precisa ser tratado no intraoperatório os tecidos com incisões de relaxamento para que o implante tenha espaço de expandir. Uma condição que não é boa para o cilindro inflável é um pênis com muita fibrose, muito afinado, onde não existe tanto tecido para expandir e colocar um inflável desde o início. Nesses casos mais severos, pode ser necessário a expansão tecidual, colocação de um cilindro maleável como primeira escolha, e depois que cicatrizou bem, você pode voltar a fazer outras incisões de relaxamento para conseguir maior espaço interno dentro do pênis, para somente depois colocar o cilindro inflável. Mas isso é amplamente conversado com o paciente após uma avaliação personalizada dessas questões que vai interferir na escolha do melhor modelo para cada momento da sua vida e cada preferência individual, além de respeitar a anatomia de cada paciente e respeitar a qualidade de cada liga, os calibres de cada implante e ajudá-lo a se posicionar em termos da melhor escolha, em termos do melhor resultado funcional e estético, não só a curto prazo, mas de preferência a longo prazo também. Em relação às próteses infláveis, nós temos cilindros cuja fabricação ele tem uma camada de tecido, essa camada branca interna, que limita a expansão até, no geral, 18 milímetros. Esse tipo de cilindro que não tem essa camada restritiva, esse cilindro, se não tiver resistência, ele expande de forma sem controle de expansão. Isto também participa da decisão, conhecendo a anatomia de cada paciente, a extensão da fibrose, o calibre e o tamanho do pênis, se é melhor um cilindro de expansão controlada ou um cilindro de expansão não controlada. Então, esse tipo de decisão também depende do conhecimento de todas as marcas, todas as características de cada cilindro. E eu participo, junto com os engenheiros de cada empresa, no aprimoramento da qualidade dos cilindros, baseado na minha experiência. Recentemente recebi um engenheiro de uma empresa americana que passamos o dia todo conversando sobre a minha experiência, o que poderia melhorar em cada cilindro inflável e maleável, em termos de qualidade técnica de material, para que eu, como cirurgião, pudesse fazer esse implante e oferecer sempre o melhor resultado funcional e estético a curto e a longo prazo. Eu peguei uma balança e vou colocar, testando a resistência vertical dela até ela dobrar, por quilos que ela resiste. Uma forma simples, prática de você entender o que eu quero passar. Ó, o número começou a subir, ela foi flambar com 6 quilos, quase 7 quilos de resistência. Este vídeo ainda não acabou. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado quando o próximo episódio for publicado.